Fala pessoas do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é Léo Menezes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Em 1976, nos Estados Unidos, o jovem Roland DeFeo assassinou brutalmente a sua família enquanto dormia na sua residência. Tal chacina gerou um grande burburinho na imprensa americana e só aumentou quando, um ano mais tarde, a família Lutz, formada por George e Catherine Lutz, recém-casados, se mudaram junto com seus filhos para a residência, que era a 112, localizada na Avenida Ocean, no bairro Amityville de Long Island, passando apenas 28 dias na residência, fugindo logo após isso, alegando terem sofrido diversas espécies sinistras de perturbação e eventos paranormais naquela casa. Tal ocorrência acabou gerando tanta polêmica que aquela se tornou o caso de casa assombrada mais famosa do mundo. Até hoje, Amityville é uma história que levanta bastante discussão. Embora muita gente acredite que tudo aquilo que aconteceu foi real, muita gente duvida e há indícios e provas que foram sendo levantados ao longo dos anos que indicam que tudo não passou de uma farsa. Dentre testemunho de outras pessoas que moraram na residência após os Lutz e não viram nada demais lá, quanto afirmações do próprio casal Lutz desmentindo as histórias que eles próprios contaram na época. Mas é óbvio que com tal história gerando uma repercussão tão grande, alguém ia aproveitar para ganhar um lucro em cima disso. Em 1977, o autor Jay Anson, a partir dos testemunhos do próprio casal Lutz, publicou o livro Amityville, baseado nas experiências do casal durante os 28 dias que eles viveram naquela residência. Tal livro foi um verdadeiro best-seller, vendeu horrores e 2 anos após isso, em 1979, um longa cinematográfico foi lançado chamado The Amityville Horror, o horror de Amityville, que foi um verdadeiro sucesso de bilheteria. E assim iniciando uma das maiores franquias do cinema de horror com 12 filmes. Se a história contada no livro é real, a gente sabe? Não sabemos se realmente tudo o que está contado aqui aconteceu. Mas inegavelmente Amityville é uma das melhores obras literárias sobre horror já publicadas. E o filme, embora seja um grande clássico, seja memorável e lembrado até hoje, será que ele faz jus a esse livro tão incrível? Justamente sobre isso que eu vou comentar hoje. Livro versus filme Horror em Amityville. Já vou começar essa análise dizendo que o filme é muito inferior ao livro. E a primeira diferença entre as duas obras é quanto à estação do ano, a época do ano em que as duas histórias se passam. No livro, segundo os relatos da família Lutz, tudo o que aconteceu, tudo o que eles vivenciaram na casa durante os 28 dias que permaneceram nela aconteceu entre 18 de dezembro e 14 de janeiro. Ou seja, foi no Natal, no inverno, época do ano que a gente sabe que os Estados Unidos, boa parte dele está completamente coberto de neve. No filme não. No filme eu não me lembro se em algum momento chega a ser dito quais datas exatas que a história está acontecendo, só que a história se passa basicamente no outono. A gente vê isso porque as copas das árvores estão com as folhas laranjas, tem várias folhas secas caídas pela casa da família Lutz, então é mais ou menos nessa época do ano que o filme se passa. Outra diferença é quanto ao nome dos personagens da história. Logo no começo do livro tem tipo um avisozinho escrito pelo próprio autor Jay Anson dizendo que os nomes e alguns detalhes pessoais de vários indivíduos mencionados neste livro foram alternados para preservar suas privacidades. Entretanto, na versão antiga do livro contava mais um ponto que dizia: porém, todos os fatos aqui narrados são estritamente verdadeiros. Nesse daqui acho que não tem isso, acho que eles resolveram tirar, né, considerando que vários fatos ao longo dos anos foram desmentindo a história. Por exemplo, os únicos personagens que possuem o mesmo nome, tanto no livro quanto no filme, são o casal de Lutz, George e Cat. Os outros personagens, como o padre e os filhos do casal, possuem nomes diferentes. No livro, por exemplo, o nome do padre, que acaba também sendo influenciado pelas entidades paranormais daquela casa, se chama Padre Mancuso. No filme, ele se chama Padre Delaney. E os filhos da família Lutz, no livro, se chamam Chris, Danny e Missy, que é a garotinha que fica amiga de um dos fantasmas da casa. Enquanto que no filme eles se chamam Matt, Greg e Amy. Outra diferença é quanto à questão de quais integrantes da família Lutz são afetados pelos eventos paranormais e as entidades da casa. No livro, basicamente toda a família é afetada por aquelas entidades. O George, ele passa a ficar cada vez mais agressivo, mais nervoso, ele deixa de cuidar da própria saúde, ele passa o tempo inteiro frente à lareira da casa jogando lenha para abafar o frio que faz lá dentro. A Cat também, ela fica muito agressiva algumas vezes, ela começa a ficar muito assustada, ela fica meio paranoica. Em alguns momentos ela chega a perder a paciência e bate nos próprios filhos. Inclusive, os dois meninos da família também
tem algumas influências das entidades na sua personalidade, eles do nada começam a brigar por tudo, começam a se agredir fisicamente, ficam cada vez mais teimosos, mais arredios. Enquanto que no filme, apenas o George tem o seu comportamento influenciado pelas entidades sobrenaturais da casa. A próxima diferença é quanto a alguns acontecimentos do livro que não acontecem no filme. Infelizmente, várias e várias das cenas mais sinistras do livro, e que na minha opinião as melhores, não acontecem no filme. Por exemplo, não é só uma, mas apenas várias vezes em que se repete uma cena em que o George está caminhando pela casa e ele tem a impressão de ver uma espécie de vulto, uma pessoa coberta com uma roupa e um capuz branco andando pela casa. No filme isso não acontece. Outra cena bem sinistra, que eu diria que é a melhor cena do livro, é uma cena em que o George se levanta da cama no meio da noite, acaba dando uma volta pela casa para ver se tem alguém dentro dela. Quando ele volta, ele encontra a Cat adormecida, levitando acima da cama, e a janela do quarto dela tá aberta, ela tá flutuando para a janela, prestes a despencar do segundo andar da casa. E outra cena acontece quando o George e a Cat veem os dois olhos de porco de Jodie, o amigo fantasma da filha deles, Missy. Após isso, que essa cena até que acontece no filme, após isso o George e a Cat vão até o lado de fora ver se encontram alguma coisa e tudo que eles encontram são pegadas de cascos de porcos na neve. E a próxima cena é justamente quanto a algumas cenas que acontecem no filme que não existem no livro. Por exemplo, uma das cenas mais célebres do filme é aquela cena em que o padre é atacado por um enxame de moscas no banheiro. Tal cena não existe no livro. E outra cena é quando George e Cat saem para uma festa de casamento, acompanhados dos dois filhos, e Missy, a filha caçula da família, fica em casa com uma babá. Em determinado momento da noite, a babá fica presa no closet do quarto de Missy. Essa cena também não acontece no livro. E tem uma coisa que eu não entendi, por que exatamente algumas das melhores cenas do livro não acontecem no filme, e enquanto o filme adiciona cenas inexistentes na história. Eu imaginei que, por exemplo, talvez isso fosse pela questão de que é um filme bem antigo, né? Quer dizer, 1979, esse filme foi lançado há 40 anos atrás. Então talvez naquela época não fosse tão fácil fazer algumas cenas desse tipo. Mas depois eu parei e pensei, naquele mesmo ano, Alien, o oitavo passageiro, chegou aos cinemas. E aquele filme é um filme mega repleto de efeitos práticos e visuais. Além disso, anos atrás, em 1973, 6 anos antes, O Exorcista tinha sido lançado. Então eu acho que realmente essa questão de a época em que o filme foi lançado não é desculpa para o filme ter poupado os espectadores de algumas das cenas mais mirabolantes do livro. E, por exemplo, tem uma cena que acontece no livro, que é quando um vizinho chega na casa dos Lutz dizendo, tipo, eu vim dar as boas-vindas à nova família de moradores do bairro. E, tipo, é uma cena que não tem o mínimo de relevância na história. Aquele vizinho aparece e some, ele não tem importância nenhuma na trama. E, tipo, existe essa cena no filme. Pra quê? Realmente, às vezes, o filme deixa um pouquinho a desejar no quesito ser assustador. A única coisa que realmente colabora pra, assim, chegar a dar medo no filme, porque o filme é meio mais ou menos, é tanto a sua fotografia, que é uma fotografia bem escura, e a trilha sonora, que reza a lenda, foi feita com músicas que foram descartadas de O Exorcista, e assim consegue realmente instaurar uma atmosfera de suspense e sinistro no longa. E a última diferença é justamente quanto ao final da história, quando os Lutz resolvem fugir da casa. No livro, a cena em que os Lutz fogem da residência número 112 da Avenida Ocean, em Amityville, é uma cena que acontece à noite e várias coisas acontecem nessa noite. Pra começar, quando eles resolvem que vão fugir da casa, o carro deles não pega, ele simplesmente dá defeito, eles não conseguem ir embora. Após isso, uma grande tempestade começa, eles são obrigados a se refugiar na casa que tá fazendo um frio glacial. Aí o ápice da confusão acontece quando no meio da noite a Cat entra num estado de transe, ela começa a andar por aí como se ela estivesse hipnotizada. O George começa a ter alguns pesadelos vendo um vulto branco caminhando pela casa. As portas e gavetas de todos os cômodos e móveis da casa começam a bater violentamente. É então que a família Lutz decide fugir da casa, abandonando todos os seus pertences lá mesmo. No filme, o final é bem diferente. Como eu comentei há algum tempo atrás, apenas o George é influenciado pelas entidades sobrenaturais da casa no filme. Acontece que no final do filme, o George meio que chegou no ápice da loucura por causa dessas entidades, e ele decide que ele vai pegar um machado e matar a família toda. Bem estilo Jack Torrance, mas isso nem de longe acontece no livro.
Bem, e basicamente essas são as diferenças entre as duas obras. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você gosta de conteúdos como livros e filmes, principalmente de terror, porque eu gosto bastante de terror, e me segue nas minhas redes sociais, tem um link de cada uma delas aí na descrição, beleza? Então foi isso, galera. Valeu. Falou.